primeiro passo do cálculo, tá? A gente tem que determinar o bendito tempo de concentração, tá? Tempo de concentração. O que é o tempo de concentração? É o tempo que demora para toda a bacia hidrográfica contribuir para o meu exutório. Traduzindo, se chover nessa área amarela, tá? E eu contabilizar esse percurso vermelho aqui, ó, que é o mais prolongado para a água, né? Imagine que esse percurso vermelho demorou, sei lá, 20 minutos para chegar na boca coletora, tá? Se esse aqui é o mais prolongado, todos os outros caminhos, por exemplo, esse caminho aqui que a água fez, ó, até a boca coletora, esse caminho aqui que a água fez até a boca coletora, todos esses caminhos já foram realizados pela água, porque eles são mais rápidos, né? Então, se eu estou calculando mais demorado, as outras regiões da bacia já contribuíram aqui para o meu exutório, aqui, ó, tá? Porque as outras regiões chegaram de forma mais rápida, tá? Então, se eu calculo o meu tempo de concentração aqui com essa linha vermelha, eu estou calculando o tempo que demora para toda a minha bacia contribuir, porque eu estou pegando o tempo aqui mais prolongado da bacia. Se eu calculei esse tempo, todos os outros caminhos já chegaram lá embaixo, tá? Então, por isso que a gente tem essa linha vermelha aqui, ó, que é justamente o caminho mais demorado da água. Se eu calculei esse caminho mais demorado, todos os outros caminhos já aconteceram. A água já chegou lá embaixo, que são caminhos mais rápidos, certo? Então, eu vou dividir esse meu tempo de concentração aqui, ó, em duas etapas, né? Primeiro, a etapa aqui do trecho da área particular, que é justamente esse trecho aqui, ó, né, que vem da casa até chegar na sarjeta. E da sarjeta até a boca coletora, acaba sendo um trecho que a água escoa muito rápido, tá? Esse tempo aqui, muitas vezes, acaba sendo até desprezado, tá? Por quê? Porque quando ela chega na sarjeta, no concreto lisinho, com declividade, ela rapidinho chegou na boca coletora, tá? Então, muitas vezes, esse tempo aqui da sarjeta acaba sendo desprezado, principalmente se for um trechinho curto, tá? Quando comparado com o tempo que demora na área que é privada, né, esse tempo aqui acaba sendo bem maior, tá? E como que a gente vai estimar aqui, ó, estimar esse tempo, tá? Estimar esse tempo, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, esse ábaco aqui, pessoal, tem um artigo, eu vou subir na pasta para vocês também, tá? A referência do artigo lá e tal. E esse ábaco, ele funciona da seguinte forma. Primeiro ponto é para a gente estimar essa duração, tá? Desse percurso aqui da água desse ponto, né? Até esse nosso ponto aqui, ok? Então, se eu pegar aqui esse ábaco, como que a gente vai utilizar? Primeiro ponto. No eixo vertical esquerdo, nós temos a distância do caminho que a água vai percorrer nesse trajeto aqui, né? Que é essa distância aqui, ó, tá? Vou pegar essa distância aqui, seria algo em torno de 31 metros também, né? Então, 31 metros. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 50. Vou dar um zoom aqui, ó. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 50. Então, 10, 20 e 30, né? Então, sai com uma setinha aqui no 30 e vou rebater nessa curva. Que curva que é essa daqui? É uma declividade média desse lote, tá? Então, imagine que aqui é um ponto um pouco mais alto e aqui é um ponto um pouco mais baixo na sarjeta. E eu tenho uma declividade aqui, ó. Tá sem a cota aqui, né? Dessa declividade. Mas eu vou estimar aqui 0,5% de queda aqui, ó. 0,5% de queda, desse ponto aqui até esse ponto aqui, tá? Então, o caminho de água aqui de 31 metros, caindo aqui mais ou menos 0,5% aqui, né? Estimado. Então, eu vou traçar aqui em cima desse 0,5% de declividade. Então, eu venho aqui 31 até a minha curva de 0,5% e vou rebater aqui embaixo. Vou rebater até onde? Agora, minhas curvas azuis aqui, ó, tá? Então, o meu C de 70, que vai ser o meu coeficiente de runoff lá aproximado de 0,7, tá? Então, olha só, recapitulando. Saio do 30, que é o comprimento ali do percurso de água, rebati no 0,5%, que é uma declividade estimada, rebati no 70, que é aqui simulando 0,7 do coeficiente de runoff, e aí eu vou rebater no eixo vertical da direita. E esse eixo vertical da direita é o meu tempo estimado do percurso. E aqui eu cheguei em 10 minutos, tá? 10 minutos. Esse cálculo aqui, pessoal, ele pode ser feito dessa forma, ele pode ser feito de mais 60 formas diferentes, tá? E quando eu falo 60, não é força de expressão, você tem
mais de 60 equações de tempo de concentração, tá? Equação cinemática, Kirchhoff, Dodge, Carters, por aí vai, tá? Existe uma aula no meu canal só de tempo de concentração, onde eu mostro, né, a diferença de cada método, aonde usar cada método e as melhores equações. Então, quem quiser depois visitar e se aprofundar, não vai caber no mini curso, porque se eu explicar as equações, já vai dar uma aula inteira, né? Então, se quem quiser se aprofundar lá depois, pode ver a aula e tal, né? Mas aqui é um método, mas existem diversos outros métodos, tá? Mas o fato é que nesse método a gente chega nesse tempo aqui estimado de percurso de água, que está dando 10 minutos. O que é recomendado, pessoal? Calcular esse tempo aqui. Se esse tempo for menor que 10 minutos, adota os 10 minutos, tá? Por que adotar os 10 minutos? Porque esse cálculo de tempo de concentração, tá? Para qualquer equação, tá? Existe o seguinte: você pode usar uma equação melhor ou pior para o seu caso em questão, mas nenhuma equação é exata, tá? Não é matemática, não é exata. É uma estimativa com o método que você vai aplicar, ok? Então, se você trabalha com algum método que dá menos que 10 minutos, tá? É recomendado que você adote no mínimo 10 minutos, tá? Porque se você trabalha com um tempo muito pequenininho, vai majorar demais a sua chuva, vai majorar demais o seu sistema, e o caminho da água na área privada você nem sabe, está estimando, né? Então, fica com uma faixa de corte mínima de 10 minutos. Se dá mais que 10 minutos, aí você adota o tempo de concentração calculado, tá? Mas acaba sendo um valorzinho mínimo adotado para tempo de concentração. Fórmula de tempo de concentração, como eu disse, tem várias. O que eu costumo fazer e recomendar para os alunos, tá? Conhecer as benditas faixas de validação de cada fórmula. O que é isso? O cidadãozinho lá dos Estados Unidos pesquisou 60 bacias, né, hidrográficas. Essas bacias tinham declividade de X até Y% do tal VEG, eram bacias urbanizadas, era bacia de declividade forte. Então, existem características das bacias que ele estudou. E aí, com esse estudo dele, ele criou um método, tá? A equação de Kirchhoff, por exemplo, tá? Criou um método. Se eu pego esse método e aplico no meu estudo, né? E no meu estudo tem características que não tem nada a ver com o que foi estudado, eu estou fugindo da faixa de validação. Por exemplo, esse método X foi determinado para bacias bacias rurais com declividade de 10%, muito forte, bacias de montanha, né? E aí saiu um método, beleza? Eu pego esse método e vou aplicar para um dimensionamento de drenagem na cidade de Santos, que é tudo plano, área urbanizada. Pô, o erro vai ser grotesco, Não tem como ficar aplicando a mesma equação de tempo de concentração para tudo, tá? Porque os projetos, os problemas, as características dos estudos vão mudando para cada região. Então, a gente tem que escolher a equação mais enquadrada na faixa de validação para utilizar, tá? Então, são outros 500 que eu não quero entrar muito aqui. Quem quiser se aprofunda na aula do YouTube, né? Mas aqui só para destacar esse ponto, para não ficar, esse método é a lei universal da coisa, tá? Existem diversos métodos, né? E assim que a gente segue, tá? Beleza, então meu tempo de concentração aqui é estimado de 10 minutos.